Gentileza, abra sua Bíblia, Mateus capítulo 11, versículo 25 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Meus queridos, vou deixar aqui a Bíblia aberta, porque nós vamos continuar aqui a meditação. Vai ficar aqui na minha mão. Nós vamos continuar aqui a meditação, certo? Mas preste bastante atenção naquilo que Jesus falou aqui, né? Em uma oração breve ao Pai, né? Em um diálogo breve, né, de Jesus com o Pai. Jesus, ele agradece ao Pai. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Tu és Senhor. Primeira, olha que oração maravilhosa, né? Graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra. O que foi que o Pai fez? Que fez com que Jesus Cristo agradecesse ao Pai? Porque ele ocultou estas coisas. Que coisas eram essas? A gente precisa retornar alguns versículos anteriores para poder entender. Se você retornar para o versículo de número 20, você vai encontrar Jesus Cristo, ele se queixando de algumas cidades que tinham recebido milagres e prodígios e tinham recebido o Evangelho. Porém, eles tinham recebido no sentido de tinham ouvido o Evangelho, porém não tinham recebido de fato, né? Apenas ouviram o Evangelho e viram os prodígios, os milagres acontecendo, certo? Olhe, preste bastante atenção. Sabe qual é o grande problema hoje, muitas vezes, do povo, e principalmente dos pentecostais, em alguns casos? É que nós damos mais ênfase aos prodígios e maravilhas, aos sinais, do que propriamente aquilo que Jesus quer dizer. Vou repetir. O grande problema é que nós damos mais crédito aos prodígios, aos dons espirituais, às maravilhas, do que propriamente aquilo que Jesus queria dizer. Quando a gente analisa, estuda, quando a gente reflete sobre Jesus Cristo, a gente precisa entender o seguinte: qual era a mensagem que Jesus queria passar? Qual era a mensagem que Jesus queria passar? Com tantos sinais, com tantos prodígios, com tantas maravilhas que ele realizou na vida das pessoas. O que era que Jesus queria passar? Simplesmente ele queria mostrar que tinha poder? Ou ele queria apenas salvar as pessoas e retirar delas as enfermidades? Será que o objetivo final dos prodígios e das maravilhas era apenas ajudar as pessoas que estavam desvalidas, que estavam caminhando para a morte por conta de uma enfermidade? É óbvio que não. É óbvio que esse não é o objetivo final. Jesus, claro, ajudava. Jesus, claro, curava, libertava, ajudava a pessoa. Tinha essa finalidade, sim. Mas no fim de todas essas coisas, o que Jesus queria pregar, o que Jesus queria ensinar, a mensagem que ele queria trazer é que ele era a vida, que ele era o milagre, que ele é que era o Evangelho, ele é que iria retirar os nossos pecados, ele é que daria a todos nós, a humanidade toda, a salvação. Essa era a mensagem principal. E o objetivo final de todos os prodígios e milagres que aconteciam na vida de Jesus e na vida do povo que estava acompanhando Jesus Cristo. Só que essa mensagem, esse evangelho que salva o pecador, esse evangelho que retira o pecado do pecador,
esse evangelho, eles não foram compreendidos por algumas cidades. E Jesus então critica essas cidades. A partir do versículo de número 20, a palavra do Senhor diz o seguinte: então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, o que se havendo e não se haverem se arrependido. Então Jesus fez prodígios e as cidades não se arrependeram. E Jesus dizia: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque em Tiro e em Sidom, se em Tiro e em Sidom fossem feitos prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido com pano de saco grosseiro e com cinza. Por isso, eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, né? Uma cidade orgulhosa, talvez a mais populosa, a mais economicamente a mais próspera dali de Israel. Tu te ergues até o céu, tu te orgulhas de todas as coisas que existem em você. Serás abatidas até o inferno. Jesus disse: olha, você que se orgulha tanto, serás abatidas até o inferno. Serás abatidas até o inferno, porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti operaram, teriam ela permanecido até hoje. Você se lembra por que Sodoma e Gomorra foi destruído? Foi destruído com fogo? Foi destruído por causa do pecado. E a gente costuma, né, rebaixar essa cidade ao máximo. Lá tinha prostituição, lá tinha homossexualismo, lá tinha isso, lá tinha aquilo, tinha tudo, a desgraça toda. Pecado, tudo que fosse de pecado que você possa imaginar, que você pensa como pecado, estava lá na cidade de Sodoma e Gomorra. E por conta disso, né, Deus enviou juízo a Sodoma e Gomorra, e Sodoma e Gomorra foi destruído. Só que escapou foi Ló, sua família, não a sua esposa, né, porque ele olhou para trás e virou estátua de sal. Mas Sodoma e Gomorra foi destruída totalmente. E Jesus, falando dessa cidade, diz: olha, se os milagres, os prodígios, se o que eu fiz em Cafarnaum fosse feita, tivesse sido realizado, lá em Sodoma e Gomorra, eles não tinham morrido, eles tinham se arrependido. Eles tinham permanecido até hoje. A minha misericórdia tinha alcançado Sodoma e Gomorra. Para você ver a dureza de coração de Cafarnaum. Cafarnaum, que era uma cidade de judeus, tá? Que conheciam a Deus, mas que tinham um coração tão duro e eram tão pecadores quanto Sodoma e Gomorra. E Jesus estava dizendo: se os prodígios dos milagres tivessem acontecido em Sodoma e Gomorra, eles tinham se arrependido. E vocês não se arrependeram. Vocês não deram conta da mensagem. Vocês não quiseram receber a minha mensagem. Vocês não quiseram receber o Evangelho. Vocês não quiseram receber o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Vocês não quiseram receber o perdão de pecados que eu estou oferecendo a todos aqueles que se aproximam de mim com o coração arrependido. Então Jesus ele passa a dizer, exatamente aqui nos versículos que nós lemos aqui inicialmente, ele começa a dizer: Pai, graças te dou, porque o Senhor ocultou essas coisas, o Senhor ocultou a mensagem para algumas pessoas que estavam com o coração duro, pessoas orgulhosas, né? Como Cafarnaum, pessoas que não querem saber da mensagem, que não querem saber do Evangelho, que não querem saber de Jesus Cristo, que acha que essa mensagem é para pobre. Não, isso aí é para o povo da classe pobre que não tem esperança. Sim, essa mensagem de fato é para as pessoas pobres que não têm esperança. Mas não só. Essa mensagem é para todos os seres humanos, porque tirando o dinheiro vai ser tirado. Quando você morrer, você não vai carregar um centavo do que você tem, se você for endinheirado, né? Endinheirado. Se você for rico. Um centavo que você tem, você não vai levar. O dinheiro que você tem vai servir apenas para briga judicial entre os familiares para poder querer a sua parte da herança. Só isso. Mais nada do que isso. O dinheiro não pode dar nada para você na vida pós-morte.
Mas Jesus Cristo está dizendo, olha homem miserável, olha homem cego, nu, pobre de espírito. Talvez não seja pobre de dinheiro, mas pobre de espírito. Jesus está dizendo, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai, senão por mim. Glória a Deus. Jesus está dizendo para toda a humanidade, rico, pobre, branco, preto, de todas as classes, sexos, de todas as nacionalidades, eu sou o caminho para o Pai, eu sou o caminho para Deus, eu sou o caminho para o Pai. Jesus está dizendo, não tem outro caminho, não existe outro mediador. É a mensagem, Jesus é a mensagem do Evangelho encarnado, é o Deus encarnado, é o Deus revelado. É por isso que ele falou aqui logo mais adiante, ele dizendo, sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho. Senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Então, o que é que nós conseguimos entender aqui desse versículo? Que quem revela o Pai é Jesus. Quem revela o Pai é Jesus. Quem revela Deus é Jesus. Por quê? Porque Jesus é o Deus encarnado. Por isso que ele diz, ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho. Porque Jesus, ele é a revelação de Deus. Jesus, ele veio revelando Deus para as pessoas e mostrando quem é Deus. Se você quiser saber quem é Deus, você tem que olhar para Jesus. Olhar para Cristo. Quando você olha para Cristo, você vê a revelação de Deus. Então, quando você vê Jesus ajudando os pobres, curando as enfermidades, trazendo igualdade, estando com os desvalidos, os marginalizados, quando Jesus andava com prostitutas, com pecadores, com homens e mulheres que ninguém queria nem mesmo olhar para eles. Quando você vê Jesus andando com esse povo, você vê Deus ali. A mensagem de Deus, o que Deus quer para os seres humanos. Você vê a revelação de Deus. E o mínimo que a gente pode ser é como Jesus. Porque se nós formos como Jesus, seremos também, ou andaremos também na vontade de Deus. Então, meus queridos, não seja orgulhoso. Ande com quem precisa ouvir a mensagem do Evangelho. E por fim, para a gente concluir essa reflexão, a palavra diz assim, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos. Outras traduções de sobrecarregados, mas eu gosto da palavra oprimida, porque o que tem de gente oprimida agora, nesse momento, não é brincadeira. O que tem de gente oprimida, reprimida emocionalmente hoje, agora, nesse momento, chorando, não conseguiu dormir à noite, ansiosa, síndrome do pânico, depressiva, oprimida, não está no gibi. Essas pessoas precisam sim da nossa ajuda. Jesus está dizendo, vinde a mim, todos vocês que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. É isso que vocês querem? Descanso? Vocês vão encontrar em mim, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Espero que você tenha sido abençoado com essa reflexão e nós vamos fazer uma oração para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Nesse momento, nós vamos fazer uma oração. Pai Todo-Poderoso, eu quero te agradecer nesse momento, porque muitas pessoas estão ouvindo agora a Rádio Vinde, estão participando, estão sendo abençoadas pela tua palavra. Muitas pessoas agora estão sendo alcançadas pelo teu Espírito Santo por meio da sua palavra santa e poderosa. Pai, convence, mostra que tu és a revelação de Deus para a vida dessa pessoa. Retira, Senhor, dela toda angústia, oprimida, essa pessoa oprimida, depressiva, angustiada, ansiosa, atribulada, preocupada, sem paz. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor revele a essa pessoa a sua salvação,
que ela possa reconhecer e saber que Tu és o Deus Todo-Poderoso e que quer sim abençoar essa pessoa para a glória do Teu nome. Fica conosco nessa manhã, derrama as Tuas bênçãos sobre as nossas vidas, nos dá um domingo cheio da Tua presença e da Tua graça. Abençoa todos aqueles que vão ouvir essa palavra pelas redes sociais. Que o Senhor abençoe e levante aquele que está oprimido e caído, porque foi para isso que o Senhor veio. E foi para esses que o Senhor chamou. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, para receber a mensagem do Evangelho. Meu Pai, em nome de Jesus, recebe as nossas orações, cura as enfermidades, as dores, dor da alma, dor física, repreende as enfermidades e os demônios. Nós pedimos essas bênçãos dos céus, em nome de Jesus. Amém e amém.